Muito bem, nós começamos na sexta-feira passada a fazer uma explicação, um detalhamento da reforma trabalhista. Tem muitos itens, muitos artigos importantes que mudaram. Então eu falei que ao longo desses dias todos nós vamos conversar com especialistas, especialistas na área do direito trabalhista e para tentar chegar a esse consenso e detalhar aos nossos ouvintes. Hoje eu vou conversar com a doutora Maria Lúcia Benhame, que é especialista em direito do trabalho. Doutora Maria Lúcia, bom dia. Bom dia para os seus ouvintes. Doutora Maria Lúcia, eu queria pegar com a senhora alguns temas aqui, como por exemplo a jornada. Porque agora existe essa possibilidade de se fazer 12 horas e descansar 36. E o limite semanal, ela deixou de ser 44 horas, é isso? Não, na realidade, o 12 por 36, hoje, do jeito que está aprovada, sancionada a lei, ela pode ser feita através de acordo coletivo ou acordo individual, né? E talvez, parece, pela medida provisória que está vinculando, vai ser só coletivo. Por que o 12 por 36? O 12 por 36, ele é um turno que já é aceito pelo TST como um turno favorável ao empregado. Por quê? Ele normalmente, como ele tem uma compensação, então o empregado ele acaba trabalhando menos dias e menos horas do que se ele trabalhasse as 8 horas por dia. Então, na realidade, o limite de 8 horas existe constitucionalmente, mas ele pode ser objeto de compensação. Então, o que eu trabalho a mais num dia, ela baixa do que eu trabalho a menos num outro dia. E o 12 por 36, esses turnos diferenciados, é o único que hoje já é aceito jurisprudencialmente pelo TST como um turno favorável. A jornada de trabalho, no entanto, ela continua sendo regular, continua sendo de 44 horas semanais. Sim, continua. Ela continua sendo de 8 horas por dia, 44 semanais, permitidos acordos de compensação. Né? E acima de 10 horas, o que é permitido hoje é o 12 por 36. Agora, houve uma mudança também com relação ao tempo na empresa, porque a regra atual, quer dizer, que não entrou em vigor, porque o presidente está sancionando agora, vai entrar em vigor, enfim, nos próximos dias, mas até agora o cidadão podia bater nas fábricas, batia o cartão, por exemplo, ou o pessoal nas empresas mesmo, aí ia trocar, botar uniforme, etc, etc. Hoje não, hoje isso daí não se contempla mais como sendo período trabalhado, né? Então, na realidade, o que acontece? Se a troca do uniforme for obrigatória pela função que você exerce, no sentido de que eu não consigo andar pela rua, eu não consigo ir trabalhar com o meu uniforme, não consigo voltar do meu trabalho com o meu uniforme, por questões de segurança, por questões de insalubridade, o que for, né? Então, aí é uma voluntariedade minha trocar de uniforme na empresa e não querer pegar uma condução, não querer ir trabalhar já com o uniforme. Nesse caso, não vai ser considerado jornada. Mas não é só nesse caso. O que acontecia muito? As empresas davam café da manhã. Aí o empregado chegava mais cedo, tomava um café da manhã para ir trabalhar já mais alimentado, porque às vezes ele saía muito cedo da casa dele para chegar no emprego. Esse tempo de café da manhã, os empregados depois reclamavam como hora extra e ganhavam. O empregado ficava porque ele vai esperar um pouco, porque ele vai direto para a faculdade, se ele sai cedo, ele não tem onde ficar na faculdade, ele prefere ficar na empresa. Era considerado hora extra. Eu vou fazer um curso de inglês, a minha professora particular vem me dar aula aqui na empresa, pedir hora extra. Então, o que a reforma veio dizer? Não, tempo à disposição do empregador é quando você está lá, porque o empregador quer que você esteja lá esperando que você trabalhe ou já trabalhando. Não o tempo que o empregado fica porque é uma voluntariedade dele, porque ele prefere sair um pouco mais tarde, porque ele pega menos trânsito, porque ele tem um rodízio, né? Então isso é o que vai mudar. Isso é o que muda quando entrar em vigor a partir de 120 dias da sanção. Bom, e já que a senhora falou de café na empresa, por exemplo, dentro da jornada de trabalho, aquele intervalo para almoço, por exemplo, é um intervalo de 1 hora, pelo menos na legislação que existe hoje. Nessa nova lei, esse intervalo pode mudar, não é isso? Ele pode mudar por acordo coletivo, né? Hoje, como que é? Eu posso reduzir de 1 hora para meia hora, desde que eu tenha um acordo coletivo e uma autorização do Ministério do Trabalho para que eu possa fazer um intervalo de meia hora. Então, normalmente exige uma justificativa técnica,
Nos escritórios, dificilmente você tem essa justificativa técnica, né, de uma operação da máquina, a justificativa é em cima do movimento da máquina e não da pessoa. Então, no escritório, dificilmente você tem a justificativa técnica, então dificilmente você consegue essa meia hora. E, normalmente, é o público que mais quer, porque é o público que almoça rápido numa meia hora e prefere sair mais cedo. Não tem nenhum problema, não existe nenhuma discussão, nem de saúde, de segurança do trabalho, para quem trabalha no escritório e, de repente, vai almoçar em menos tempo, né? Só que isso hoje é mais complicado. Então, o que a reforma traz? Ela traz a possibilidade de você fazer isso meramente por acordo coletivo. Mas, nesse ponto, eu vejo um problema. Porque a reforma não mudou a regulamentação do artigo 71 quando ele fala que precisa da autorização ministerial. Então, talvez aí vai ter que ter um pequeno ajuste. Né? Mas ela vem flexibilizar isso sim. Bom, então isso daí, essa redução, por exemplo, para meia hora, vamos contar, meia hora de almoço, não pode ser, eu não posso chegar para o meu diretor, mas já falar, a partir de hoje faço meia hora de almoço só e acabou. Não, tem que ser um acordo coletivo, né? Sim, um acordo coletivo. Isso daí envolveria o sindicato da categoria ou os próprios empregados que podem fazer isso? Não, envolve tudo que for acordo coletivo, envolve o sindicato, né? Para o empregado que ganha acima de R$11 mil, existe alguma possibilidade de um acordo individual, mas de maneira geral, a meia hora é por acordo coletivo, envolvendo o sindicato. Perfeitamente. Bom, mais alguns temas que nós tratamos hoje aqui na Jovem Pan News. Eu agradeço bastante a participação da advogada especializada no trabalho, Maria Lúcia Benhame, esclarecendo vários itens dessa reforma trabalhista, e certamente nessa terça-feira teremos mais assuntos sobre isso daí. Doutora Maria Lúcia, muito obrigado. Um bom dia para a senhora. Obrigada a você. Um abraço. Tchau.